Boa tarde a todos. Nós começamos mais um Fonagem Recebe e hoje eu vou receber o Dr. Pedro Teixeira, que daqui a pouco vai estar online com a gente. Dr. Pedro, acho que ele já entrou. Pedro. Pedro, boa tarde. Tudo Olá, bem? tudo Como bem, é que doutora tá? Aline? Tudo Tudo ótimo, certo, doutor. Como é que vai o senhor? tudo ótimo. Ah, Prazer que estar bom. aqui. Que bom. Prazer é nosso do Fonagem de receber o senhor aqui para falar sobre essas alterações da 11.101, tá certo? E antes disso, eu queria que o senhor se apresentasse. Para quem não conhece ainda, quem é Ó, o tô com Dr. meu Pedro café Teixeira? aqui, né? Água. O Fonagem Recebe tem que ter um cafezinho. Tem que Daniel ter um entrando aí. café. Ah, mas já estamos aqui, ó. Água, café, tem de tudo um pouco. Bom, então, uma apresentação breve. Eu sou do Rio de Janeiro, sou advogado aqui no Rio de Janeiro, né? Fiz mestrado e estou terminando meu doutorado, acabo meu doutorado esse ano na UERJ e trabalho com recuperação judicial já há bastante tempo. Então, presido aqui no Rio de Janeiro a Comissão de Direito Empresarial da OAB, e no último ano, né, e aí poderia até falar nos últimos anos, tenho me dedicado a essa questão do trabalho legislativo, principalmente relacionado aí à reforma da Lei 11.101. Então, tenho um escritório aqui no Rio de Janeiro, né, trabalho especificamente em recuperação judicial e falências, e no último ano me dediquei quase que exclusivamente a essa questão da reforma da lei. Tá, Pedro. Então, praticamente, você ficou mais em Brasília, tentando Foi. lá fazer o que o projeto andasse, né, nesse último ano. Exatamente. Desde maio do ano passado, eu acho que agora a gente já pode começar um pouco contando a história desse A projeto de lei, história. né, doutora Aline? Isso. Esse projeto de lei, por mais que algumas pessoas pensem que é um projeto novo, né, algumas pessoas estão tendo contato agora com o projeto de lei, né, como se a reforma ela tivesse surgido há 2 meses atrás. Não é bem assim, né? Esse projeto ele nasce lá por um grupo de juristas lá em 2016, né, por meio de uma portaria do Ministério da Fazenda, foi criado um grupo de especialistas no tema da recuperação judicial, juntamente com técnicos do próprio Ministério. E aí a ideia lá em 2016 era justamente olhar para a Lei 11.101 e apontar onde ela poderia ser alterada, modificada ou melhorada, né? A nossa legislação. Pedro? Acho que a gente teve um probleminha com o doutor Pedro. Pedro? Tá me ouvindo? Pedro, acho que a gente está tendo um probleminha na conexão. Não sei se é só para mim ou se eu não estou te vendo, Pedro. Pedro? Eu vou tentar te chamar de novo, tá? Deixa eu só ver se eu consigo chamar o doutor Pedro de novo, que eu acho que a gente teve um probleminha com a conexão dele. Pedro, vamos ver se ele está... Não, acho que o Pedro saiu. Deixa eu só aguardar para ver se eu consigo contato com o doutor Pedro de novo. Pedro, ok. Pedro, acho que a gente teve um Voltei. probleminha na conexão. Isso. Isso. Melhorou? Melhorou? Tá com um vídeo Melhorou, bom de agora sim. áudio? Ah, sim. Aqui eu Sim. tenho duas conexões. Esse mundo virtual agora, eu tenho agora aqui na minha casa duas internets. Aí quando uma não funciona, eu mudo Sim. a conexão. Não, Mas se tiver ruim, tá você todo mundo. avisa. Tá certo, pode deixar. Então, deixa eu só contar um pouquinho do histórico dessa reforma, né? Algumas pessoas estão tendo Isso. contato É ótimo. agora. Isso, algumas pessoas estão tendo contato agora com a reforma e elas acham que essa reforma surgiu há 2 meses atrás.
Na verdade, não é bem assim, né? A reforma, o conceito da reforma, ele nasce lá em 2016 por meio de uma portaria do Ministério da Fazenda, né? Então, o Ministério da Fazenda editou uma portaria, né? Selecionou um grupo de juristas, de especialistas, junto com servidores do próprio Ministério da Fazenda à época, que era liderado pelo ministro Henrique Meirelles, e o objetivo daquele grupo era justamente apontar onde que a legislação poderia ser melhorada, né? Nossa legislação ela é relativamente nova, né? A Lei 11.101 é de 2005, no entanto, a tramitação dela é antiga, né? A tramitação da Lei 11.101 começou em 1993. E aí alguns dizem que quando ela foi editada e promulgada, ela já nasceu antiga, né? Fato é que, em 2005, né, pouco se utilizava, né, pouco se falava em recuperação judicial, até porque a nossa economia ainda era muito incipiente, né? E todas as atividades empresárias recorriam à concordato, e a concordato, como nós sabemos, também é um instituto que não dava certo, que não funcionava, porque, na verdade, era uma receita de bolo prevista na lei, né? Então, não dá certo na dinâmica da vida empresarial. E aí, a partir de 2005, tivemos alguns momentos de teste dessa lei, né? O primeiro grande momento foi em 2008, teve a crise, né? A crise ali do subprime nos Estados Unidos, e que afetou um pouco o nosso país. Algumas das nossas empresas recorreram ao Instituto, e depois de 2014, 2015, né? Um pouquinho de 2016, a lei também foi bastante testada em razão da crise econômica provocada pelo cenário político, né? Era um cenário de impeachment ali da presidente Dilma, que criou, né, que teve como efeito uma crise econômica e que fez com que a lei também fosse testada naquele momento. E aí, no final do ano de 2005, o Ministério da Fazenda convoca esses especialistas, né, sob a liderança do Valderi Rodrigues, que hoje é secretário do Ministério da Economia, e ali eles começam a trabalhar num projeto de reforma. Esse projeto de reforma ele foi discutido por cerca de um ano, né, nesse grupo, né, ao longo do ano de 2017, e depois o próprio Ministério internaliza o texto e começa a alterar o texto. Então, quer dizer, muito daquelas opiniões, muito daquelas sugestões dadas pelos especialistas foram alteradas ou retiradas do texto, e o texto também sofreu muita influência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E aí, quando o texto veio a ser proposto, né, foi uma proposta do Poder Executivo, o texto veio sob o número 10.220, e o texto foi muito criticado, né, porque era um texto que pegava recortes do que foi o trabalho do grupo lá de 2016, com uma série de inserções do fisco, né, melhoramentos ali da posição do fisco no processo, mas sem guardar qualquer tipo de harmonia no texto, né? Então, o texto da 10.220 foi muito criticado. E aí, doutora Aline, é interessante notar que quando o texto é proposto, muitos especialistas e aí pessoas que representam instituições dedicadas ao estudo da recuperação judicial começaram a se preocupar. Olha, hoje lá na Câmara dorme um projeto que tem uma série de problemas. Amanhã ou depois, se esse projeto acordar, pode ser que passe uma reforma aí completamente descolada do que é razoável. Ou seja, havia ali uma preocupação. E aí eu posso citar aqui nominalmente, né, o doutor Ivo Weisberg, né, ele começa um movimento, né, cria um grupo de instituições que depois foi até batizado de grupo de consenso, e ele elege um representante de cada instituição, né, e tinha representantes do Brasil inteiro, praticamente do Brasil inteiro, que começam a se reunir uma vez por mês em São Paulo, na sede do IASP, para discutir um texto alternativo. E aí a proposta do Ivo era sempre o seguinte: olha, a gente não sabe quem vai ser o relator, né? O projeto está lá dormindo, o projeto foi proposto, não tinha relator designado. A gente não sabe o que vem amanhã, o que vai ser desse projeto. Então, vamos começar a olhar para o 10.220 e pescar no 10.220 o que ele tem de bom, né? Justamente para que
amanhã ou depois, se um relator for nomeado, a gente possa, pelo menos, entregar o texto ao relator para que ele possa aproveitar. Eu fiz parte desse grupo, né, junto, né, com outros especialistas, pessoas que se dedicaram ao tema, e em 2019, por acaso, o deputado Hugo Leal, né, que é daqui do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, o deputado Hugo Leal é chamado pelo presidente Rodrigo Maia para assumir a relatoria. E quando ele assume a relatoria, ele me chama justamente para acompanhá-lo nas discussões sobre esse tema. Né? Então, quer dizer, é um tema muito árduo, é um tema muito complexo, muito específico, né? E aí ele me chama ali e me dá esse desafio de ajudá-lo a dialogar, né? Porque o objetivo principal dele era, olha, Pedro, eu quero dialogar, né? Ele não é um especialista do tema, assim como, né, não necessariamente o deputado nomeado para ser relator de uma determinada matéria, ele é especialista do tema, mas ele vai se tornando especialista a partir do momento em que ele dialoga com os diversos setores. Sim, eu acho que inúmeras podem até ter 8, tá me vendo? Eu acho que até, por mais que tenha havido críticas, a gente vê o quanto o deputado Léo se debruçou sobre esse tema, várias lives que ele fez, principalmente agora com essa aceleração da tramitação. E ele é um defensor, assim, ferrenho, ele procurou saber o que está falando. A gente vê que ele se debruçou mesmo sobre o tema. Sim, exatamente. E aí, só complementando, quando o deputado assume a relatoria do caso, ele começa a dialogar com os diversos setores. E uma das encomendas, né, e assim, das instruções dadas pelo presidente da Câmara, o presidente Rodrigo Maia, né, que preside a Câmara dos Deputados, era o seguinte: olha, eu tenho consciência que é um tema complexo. Eu quero que você tenha a habilidade necessária para dialogar com os diversos setores para que a gente possa levar esse texto diretamente para o plenário, para a votação. Então, ali era um desafio muito grande, porque não era simplesmente dialogar, né? Tínhamos que construir algum tipo de consenso para construir um texto, né? Para desenvolver um texto, para que esse texto pudesse ir diretamente ao plenário. Então, esse foi todo o trabalho desenvolvido desde maio do ano passado e aprovado aí há pouco mais de 3 semanas. Né? Então, foi um processo árduo. Eu fui praticamente todas as semanas. Isso. Todas as semanas em Brasília, e agora vai. Exatamente. Eu fui assim, eu acho que eu fui todas as semanas de maio do ano passado até pouco antes da pandemia. Eu acho que eu fui todas as semanas para Brasília. Eu praticamente morei em Brasília durante 1 ano. Certo. Doutor Pedro, alguns pontos, né, são os mais polêmicos, assim, a gente quis tocar mais ou menos nas reformas essenciais da Lei 11.101, então vários pontos foram objeto de análise, e eu queria que o senhor desse um apanhado, assim, eu queria começar ali com a mediação, a conciliação, porque é aquela fase prévia, né, das conciliações prévias, que também está previsto no 1379, no 1397, desculpa, está previsto aqui no artigo 20. E, queria que o senhor falasse um pouco do projeto ter linkado as suas previsões com a resolução 58 do CNJ e como é que foi essa ideia de trazer o Sejusc para dentro da legislação da recuperação judicial? A gente costuma sempre dizer no grupo, né, que a gente tem de trabalho do projeto, que é sempre bom ter a oportunidade de contar o filme, né? Porque as pessoas olham a fotografia, que é um texto. E aí é sempre bom que a gente conte um pouco do filme. E essa parte a história da mediação, é a melhor parte. A história é a melhor parte. Literalmente, nós estamos falando aqui da boca da lei, né? Sempre perguntam assim, mas como isso chegou nesse ponto? Então, agora vamos conversar hoje com o doutor Pedro sobre como a lei chegou nesse ponto. Exatamente. Eu tenho o maior prazer em contar todo esse filme. Essa parte da mediação e da conciliação, assim, a gente confessa que não era uma matéria que seria tratada na reforma, né? Até pouco antes da pandemia, não se tinha como objeto da reforma, né, criar um capítulo de negociação prévia ou de um sistema preventivo à insolvência.
né? Apesar de que nós ali, eventualmente, recebemos, em algum momento, algumas sugestões nesse sentido, como era uma questão que demandava muito diálogo, a gente preferiu deixar de fora isso antes da pandemia. E aí, doutora Aline, o que acontece? Vem a pandemia, né? O projeto 6229 ele foi praticamente suspensa a tramitação dele, né? Porque todos os projetos ordinários passaram a sair da pauta, né? Eles saíram da pauta e o Congresso começou a votar somente projetos emergenciais. A partir desse momento, né? Eu, o doutor Daniel, o doutor Márcio, o doutor Ivo, né? Nós fomos chamados pelo deputado Hugo Leal para falar o seguinte: olha, nós temos aí uma pandemia, né? Naquele momento ainda ninguém sabia muito bem o que poderia acontecer, né? A visão que nós temos hoje do impacto econômico é diferente da que tínhamos lá em março, né? O deputado nos chama e fala o seguinte: olha, nós estávamos até agora trabalhando com um projeto, né, que trata da saúde das empresas, era o sistema de saúde das empresas, né? A recuperação judicial nada mais é do que o hospital das empresas. As empresas recorrem no momento que elas estão... O sorrimento das empresas viáveis, de quem pode ser salvo, vamos salvar. No momento em que elas estão doentes. No entanto, agora tem a pandemia. Então, assim, nós temos que pensar um modelo para salvar essas atividades empresárias que estavam saudáveis até ontem e agora estão passando por um problema de grave crise econômico-financeira, né? E a gente sempre fala, né, do descompasso, o doutor Daniel que está nos assistindo, descompasso entre o relógio financeiro e o relógio econômico, e era exatamente isso. Ou seja, né, a partir do momento que tínhamos ali as medidas restritivas dos governos, fechando toda a economia, as empresas deixaram de ter receita, mas as obrigações continuaram o curso normal, ou seja, tinha que pagar folha salarial, tinha que pagar as concessionárias de serviço público. Era toda uma situação que colocava essas empresas numa situação de grave crise econômico-financeira. E aí nós pensamos no projeto 1397, que além das alterações pontuais na Lei 11.101, trazia a discussão de um sistema preventivo. Olha, é agora que nós temos que discutir a ideia de um sistema preventivo, justamente porque o judiciário não vai dar conta de todas essas recuperações judiciais, que potencialmente chegarão ao judiciário. Se hoje o Poder Judiciário está muito assoberbado, né, de muitas demandas, imagina uma quantidade imensa de recuperações judiciais que vai chegar ao mesmo momento. Então, começamos a discutir um sistema preventivo. E aí foi muito interessante a tramitação do 1397, apesar dele não ter sido aprovado no Senado, né, ele ficou parado no Senado, mas eu nunca vi um projeto ser tão discutido em tão pouco tempo. Assim, a gente viu em inúmeras lives, webinar, live de Instagram, artigos de jornal, toda a comunidade jurídica, e também não jurídica, né? As pessoas que gravitam nessa área da crise da empresa começaram a discutir a real necessidade de existir ou não um sistema preventivo. E o sistema preventivo, justamente esse que acontece antes do pedido de recuperação judicial. Ou seja, algumas atividades empresárias, e aqui é uma reflexão que eu proponho também, algumas atividades empresárias, elas deixam de pedir recuperação judicial num timing correto, justamente porque elas têm medo dos ônus da recuperação judicial, né? A recuperação judicial, apesar dos bônus, existem muitos ônus, e o alto índice de insucesso das recuperações judiciais pode estar diretamente atrelado a uma perda de tempo para o pedido de recuperação judicial. E o fato da nossa legislação não dar ao empresário algum tipo de sistema de prevenção, ou seja, que ele possa solucionar pontos de crise ou pontos focais de crise dentro da atividade empresária dele, faz com que ele tente resolver os seus problemas com as suas próprias forças e não consiga. E aí, no momento em que ele vai pedir recuperação judicial, já é um momento muito tarde. E ele só utiliza a recuperação judicial para postergar uma falência. Então, eu digo isso porque
mas a questão da mediação e da negociação entrou no texto do nada. Não foi do nada, foi pelo amadurecimento da discussão que tivemos no 1397. Tivemos Sim. Um amadurecimento muito grande, até mesmo por parte dos tribunais. Os tribunais começaram a entender que seria importante ter centros de mediação, que as coisas pudessem ser resolvidas nos centros de mediação e não necessariamente nos processos. Né? Sim, inclusive então, vários tribunais já fundaram seus sejusques, já têm os seus sejusques, os juízes especializados têm enviado os processos para o sejusque. Nós ainda não temos, eu pelo menos não tive acesso a nenhum levantamento de dados, mas com certeza tem reduzido muito o número de processos no judiciário. E uma coisa que o Dr. Pedro fala desde o 1397, desde as primeiras lives dele não existe stay administrativo no Brasil. Por que, doutor Pedro? O doutor Pedro é o maior defensor do stay judicial, por favor. Essa é uma questão super interessante de ser discutida, né? Quando a gente discutiu Sim. o sistema preventivo, existia ali uma dúvida, né? E é a dúvida do legislador. Eu não tenho pretensão nenhuma de falar que eu sou o legislador. Pelo contrário, eu sou somente alguém que auxilia o legislador. Mas na cabeça do legislador é uma opção. Ou ele poderia optar pelo stay administrativo, que muitos defendiam, né, que era um stay feito, né, e organizado por meio lá da junta comercial, que poderia ser dado pela junta comercial, né, a partir do do preenchimento de determinados critérios, ou então o stay judicial. E aí, qual era o nosso maior medo, doutora Aline, que eu já compartilhei com você isso. Nosso maior medo... Já conversamos muito sobre isso. Isso, é o uso inadequado do Instituto. Né? Nós sabemos que nós temos uma cultura que não necessariamente utiliza os institutos jurídicos da melhor maneira. Então, dar o stay, a possibilidade do stay, que é um poder muito grande, né, de suspender as execuções, ao órgão administrativo, nós poderíamos estar incentivando o uso inadequado do Instituto. Né? Do tipo, um exemplo, se eu tenho um leilão marcado para amanhã, eu vou lá na junta comercial, né? Pode ser uma pessoa super competente, mas também pode não ser uma pessoa competente, né? Pode ser um sistema muito adequado, mas também pode não ser um sistema adequado, né? E eu peço uma suspensão da execução e depois desisto daquela negociação. Então, por ser um procedimento de jurisdição voluntária, nós entendemos que não iria soberbar o Poder Judiciário. Pelo contrário, o juiz teria o trabalho, o magistrado teria o trabalho de analisar o pedido, cumpridos os requisitos, conceder o stay e passaria pelo crivo mínimo do Poder Judiciário, que é importante para esses casos. Então, o nosso medo, nós não tínhamos nada contra o stay administrativo, a possibilidade do stay administrativo. Mas agora, era uma situação de pandemia, era uma lei emergencial, era um projeto de lei emergencial, cuja vigência seria até o final do ano, até 31 de dezembro. Então, por que criar um modelo que já estava sendo criado, né, que a negociação preventiva era um novo instituto, e ainda mais criar um instituto dentro de um órgão administrativo que a gente não sabia nem se teria estrutura para absorver toda a demanda. Então, de passão, o legislador optou por dar o stay judicial, né? Inclusive porque você não tem uma penalidade, né? Como o senhor fala, não havia uma penalidade para o caso de um stay administrativo pedido mediante fraude. Então, se você não tem uma penalidade, você acaba banalizando, né, o Instituto. Exatamente. Tá, então, outro ponto que... As pessoas, só complementando, as pessoas elas tendem a comparar muito o nosso sistema ao sistema americano, né? E aqui não falando apenas do sistema preventivo, mas a recuperação judicial em si, né? As pessoas sempre dizem, a maioria, né, que conhecem o sistema americano, fala: olha, o Brasil deveria adotar o que os Estados Unidos adotam, que é o stay automático. A partir do momento em que ele pede recuperação judicial, ele tem um stay automático. O grande problema, e aí falta também a gente aprofundar essa discussão,
é que nos Estados Unidos a punição pela má utilização do Instituto é pesada. Aqui no Brasil não há uma punição. Aqui no Brasil não há uma sanção prevista para a má utilização do Instituto. Então, a gente tem que propor as regras pensando em todas as consequências. Com certeza. Outro ponto que acabou, Pedro, sendo alterado assim, nos últimos minutos ali da tramitação do PEC é a questão do produtor rural, né? Porque foi incluída o posicionamento do STJ dizendo, né, sobre a natureza declaratória da inscrição do produtor rural, mas foi alterada essa questão do stay especial e retirado, né, da recuperação judicial a cédula de crédito rural com liquidação física e as dívidas das cooperativas. Então, como que foi essa última alteração dos últimos minutos? Pois é, a questão do produtor rural, assim como a questão que você me perguntou da mediação e da conciliação, ela entrou agora na última versão do texto. E o do produtor rural tem um motivo específico que também faz parte dos filmes que a gente precisa contar, né? O deputado Hugo Leal sempre afirmou em todos os fóruns de debate que ele não iria tratar de casos específicos, de setores específicos. E aí englobava produtores rurais, clubes de futebol, associações civis, cooperativas, justamente porque o deputado tinha como convicção que ele estava trabalhando com um projeto, né, que precisava ter algum tipo de consenso mínimo. Até porque ele tinha consciência de que não era um projeto que estava passando por comissões, né? Só para a gente entender, normalmente os projetos de lei eles são propostos e passam por comissões temáticas. Então, por exemplo, se um projeto engloba alguma coisa relacionada ao agronegócio, ele necessariamente passa pela comissão especial do agronegócio, que são deputados ligados ao setor que discutirão as regras colocadas no projeto sobre o agronegócio. Então, quando você tem um projeto da Lei 11.101 que afeta diversos setores e você tem como missão estabelecer algum tipo de consenso para que esse projeto não passe nas comissões e vá diretamente ao plenário, né? E aí, doutora Aline, é importante explicar por que ir ao plenário diretamente, né? Por que essa pressa? Sim. Existia essa pressa justamente porque nós tínhamos a necessidade de modernizar a legislação, né? A legislação já tinha dado sinais em 2015 da necessidade de aprimoramentos, né? Precisávamos inclusão de muita coisa, de inclusão de uma série de instrumentos que não foram previstos em 2005 e que não daria para discutir mais 10 anos, como foi a última tramitação, que foi de 1993 até 2005. Então, precisávamos ali, e esse foi o objetivo lá do grupo de 2016, do chamado GTzinho, era justamente apontar espaços de melhoramento na lei, pontos de melhoramento na lei, pontos que necessitavam ser alterados em razão ou da evolução da jurisprudência ou então da omissão do legislador. Então, necessitávamos trabalhar com um projeto enxuto. Então, o deputado, voltando ao produtor rural, como o produtor rural era uma questão digamos assim, polêmica, sob o ponto de vista da submissão, né, da legitimidade do produtor rural e da submissão dos créditos anteriores ou posteriores ao registro como empresário, o deputado falou, olha, eu não quero discutir produtor rural. E a própria Frente Parlamentar do Agro, né, que é representada por diversos setores do agronegócio, eles concordavam, olha, não é a hora de discutir a recuperação judicial do produtor rural. Deixa a jurisprudência amadurecer a questão, né? Deixa o STJ, alguns casos já estavam chegando no STJ, deixa o STJ amadurecer a questão para que depois a gente possa discutir e firmar uma posição na própria legislação. O que acontece é que, com a tramitação, né, no momento, em paralelo à tramitação do projeto 6229, a jurisprudência no STJ avançou.
né? Logo no final do ano, avançou muito. No final do ano, teve uma decisão da terceira turma, se não me engano, né? Que consolidou algumas questões que já vinham sendo pacificadas nos tribunais pelo Brasil, que é a questão do registro, que é a questão da quarta turma, a questão do Buzzi. Isso. Que é a questão do registro, que é a questão da submissão dos créditos anteriores ao pedido, né, da natureza não constitutiva, mas declaratória do registro do produtor rural. E aí o que aconteceu no cenário político? O próprio governo, né, e aí eu digo o Ministério da Economia, junto com a Frente Parlamentar do Agro, com o Ministério da Agricultura e com a Casa Civil, eles decidiram se reunir, e aí a gente nem participou, eles se reuniram, chegaram a um consenso, e olha que era um consenso inimaginável. Por quê? É isso que eu já ia falar, assim, até agora... Justamente, porque ali tem representantes tanto do agronegócio, representado pelo próprio produtor rural, quanto das tradings, quanto das instituições financeiras que financiam o agronegócio. Eles decidiram se reunir, sentaram na mesma mesa para conversar o seguinte: olha, a recuperação do produtor rural é uma realidade, mas só que agora a gente precisa regulamentar. Porque algumas questões, se não forem regulamentadas, podem prejudicar o próprio mercado, o próprio agronegócio, que é muito importante para a nossa economia. Então, eles decidiram se reunir, construíram um texto, que foi a emenda do deputado Alceu Moreira, que é o presidente da Frente Parlamentar do Agro. Eles construíram todo o acordo e propuseram. E aí, a partir do momento que tem um acordo feito pela Frente Parlamentar do Agro, junto com o governo, representado por Ministério da Economia, Casa Civil e Ministério da Agricultura, não tem, o deputado relator não tem outra escolha a não ser acolher. Não tem o que mexer. Não tem o que mexer, a não ser acolher a emenda. Veio do setor que entende sobre a matéria e o deputado acolheu. E aí é lógico que há ali algumas críticas das pessoas que são especializadas em recuperação judicial. Algumas críticas e algumas frustrações, né? Porque há a criação de créditos extraconcursais, né? Todo mundo que é especialista em recuperação judicial, né, almeja que em algum momento todos os créditos, seja os créditos públicos, os créditos privados, estejam submetidos à recuperação judicial. Mas acontece, doutora Aline, eu costumo dizer também, que o nosso sistema ele é de alguma forma imperfeito na origem. E aí, se você for consertar o sistema no topo dele, você corre o risco de quebrar todo o sistema. Então, das duas, uma. Ou você escolhe fazer uma reforma profunda do sistema jurídico brasileiro, que aí não basta apenas uma reforma da Lei 11.101 pontual. Você tem que reformar a Lei 11.101, tem que reformar todo o sistema fiscal, tem que reformar todo o sistema de concessão de crédito agrário, por exemplo, para que você tenha aí sim um projeto perfeito. Mas como não há a possibilidade, né, de se fazer uma reforma ampla nesse sentido, o que a gente faz olha, a gente quer causar o menor prejuízo possível, né? Então, para causar o menor prejuízo possível e evoluir o sistema, eu acredito que a reforma foi até o máximo que ela pôde. É claro que ela poderia evoluir no sentido de resolver questões do crédito fiscal, por exemplo, que eu acredito que é o próximo tema da nossa conversa, sim, mas para isso a gente precisa de lei complementar, de uma série de leis complementares, precisa de uma série de reformas estruturais do sistema jurídico brasileiro, que eu costumo sempre dizer também, a Lei 11.101 está inserida nesse sistema jurídico. Então, o sistema jurídico ele precisa dialogar, ele precisa ser harmônico de alguma maneira. Então, não adianta a gente simplesmente pensar na Lei 11.101 e ignorar todo o resto do ordenamento. Sim, uma mudança em todo o sistema seria impossível nesse momento, ainda mais no momento pós-pandemia, né? Pandemia e pós-pandemia. Mas essa questão do agro, com certeza, foi um avanço, né? Abraçar o que já tinha sido decidido pela STJ e prever esse parcelamento especial no sistema
da recuperação extrajudicial já foi um grande avanço. Mas, como o senhor disse, vamos para outro ponto muito polêmico, vamos para a execução fiscal. A execução fiscal, né, houve aquela mudança e muito se falou sobre que agora a execução fiscal, a Fazenda vai poder interferir na recuperação judicial e vai impedir que ela ande, que ela caminhe, vai convolar em falência. Mas, ao mesmo tempo, houve aquela previsão do parcelamento fiscal, né? Na própria outra alteração que foi implementada, o que inclui a possibilidade da apresentação das certidões negativas pela empresa recuperanda. Então, me conta assim, um pouco desse imbróglio todo aí, como se chegou a esse meio termo. Isso é um meio termo. Não se ficou nem com o fisco e nem sem o fisco. Exatamente. Então, para início de conversa, assim, eu acho que a premissa básica, eu acho que todo mundo concorda que o crédito fiscal deveria estar submetido. E todo mundo, que eu digo, inclusive a PGFN. Se você for conversar com as pessoas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, hoje, eles entendem não falam isso alto. Não, eles até falam. Evoluiu muito. Eles dizem o seguinte, olha, para nós, fisco, hoje seria muito melhor estar dentro da recuperação judicial. Para eles, a posição deles, se eles estivessem dentro, seria muito melhor do que a posição que hoje eles ocupam. Por quê? Diferente do credor fiduciário, o credor fiduciário tem uma garantia específica. Quando você vai ao banco, pede um empréstimo e o banco pede um imóvel para gravar lá uma garantia fiduciária, existe um bem específico. Ou seja, existe um bem específico dado em alienação fiduciária. Isso para a instituição financeira. Agora, para o fisco, não existe um bem específico, né? O fisco ele começa uma execução e ele pede para penhorar um determinado bem para garantir aquela execução. Independentemente se é o automóvel ou a fábrica, não existe um bem específico. Então, o fato é que o fisco hoje ele está no pior dos mundos, né? Porque o credor fiduciário, ainda antes do pedido de recuperação judicial, ele sabe qual é o bem que ele pode, eventualmente, realizar um ato de constrição. O fisco não sabe. O fisco tenta realizar um ato de constrição, né? E ele tenta por quê? Porque o crédito dele, né, de acordo com o próprio CTN, o crédito dele é extraconcursal. Né? Então, ele não está submetido. E vai continuar na vara de execução fiscal, não vai para vai continuar. Exatamente, vai continuar lá. O que ele tenta ali é, pelo menos, iniciar a execução fiscal. E ele, muitas das vezes, o que a gente vê na realidade é que ele não consegue nem iniciar a execução fiscal porque não tem garantia. Então, a execução fiscal, sem garantia, ela não caminha. Então, na verdade, o que existe hoje na lei é uma mentira, né? Dizem que a execução fiscal prossegue, mas ela não prossegue. Na prática, ela não prossegue. Então, eles dizem o seguinte, olha, nós preferíamos... Pedro, eu vou te pedir um segundinho por um problema técnico chamado iPhone e carregador, tá? Tá, um minutinho. Porque ele desligou. Por favor, Pedro, pode continuar. Não, pode continuar. Então, iPhone você já sabe. Tem hora que funciona, numa hora ele dá 2% de bateria e você fica assim, meu Deus, acabou tudo. Exatamente. Vai embora. Ainda mais na live aqui, consome mais ainda. Mas, continuando. Sim, então, hoje se você conversar com as pessoas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, eles dizem, olha, eu preferiria estar dentro. No entanto, ele não pode optar estar fora. Né? Ele está fora em razão de uma lei complementar. Então, para que ele esteja dentro, tem que haver uma lei complementar, né, que altere o status dele, que altere lá o Código Tributário Nacional, para que ele possa submeter. Então, assim, partimos da premissa que ele deveria estar submetido e sabemos que submeter ele agora seria praticamente impossível. Uma lei complementar demanda um quórum muito maior e não teria uma lei complementar específica em tempo hábil para mudar essa relação. E aí, o que a gente faz? Dentro do sistema da insolvência,
a gente cria ali melhoramentos no parcelamento específico. Então, o parcelamento específico hoje do crédito fiscal, que é de 84 parcelas, ele passou a ser de 120, podendo ser esticado até 144 parcelas. Então, quer dizer, mais de 10 anos de parcelamento. Além disso, foi desenvolvido nessa reforma, e aí é bom que se diga, que a questão da transação fiscal, que depois veio a ser um programa do governo, a questão do contribuinte legal, a discussão da regulamentação do artigo 171 do CTN sobre transação fiscal, que estava lá desde a promulgação do CTN, de 1940 e tal, a discussão começa na reforma da Lei 11.101. Justamente porque a gente começou a trabalhar com as pessoas da PGFN e pedir para que eles desenvolvessem, já que eles não poderiam estar dentro, que eles desenvolvessem mecanismos para que eles pudessem se igualar ao credor privado. Aí, tudo bem, né? Eles desenvolveram, se esforçaram, fizeram grupos de trabalho para regulamentar a transação fiscal. E aí, no momento em que você está desenvolvendo o texto, o que você tem, né? Os desafios que você tem? Olha, eles desenvolveram um parcelamento maior e também a transação fiscal. E aí eles chegam para você e falam o seguinte, olha, eu já estou te dando um parcelamento muito melhor e também a possibilidade de transacionar o crédito fiscal. No entanto, eu gostaria que, se um determinado bem estiver penhorado, né, e esse bem for essencial, que você dê até ao juiz da competência empresarial, a competência para que ele possa substituir esse bem. Por quê? Olha, se ele reconhece a essencialidade, se o devedor fala que aquele bem é essencial e não pode estar penhorado, a competência é do juiz de competência empresarial, né, o juiz competente pela recuperação judicial, para substituir o bem. Aí as críticas. É um absurdo porque não tem bem para substituir. Né? Como assim? Olha, das duas, uma. Ou você tem um bem que você possa substituir, né, a penhora, e aí tirar a penhora de um determinado bem e recair sobre outro bem, ou então você tem um parcelamento. Porque se você quiser a suspensão da execução fiscal, você tem o parcelamento e você tem a transação fiscal. Então, se o devedor ele não quer que a penhora seja substituída e ele também não quer se submeter a um parcelamento ou uma transação, verdade seja dita, ele não quer se recuperar. Ele não quer se recuperar. Não. Porque ele ingressou em recuperação judicial, né? Ele ingressa em recuperação judicial, ele tem um parcelamento especial para empresas em recuperação judicial, ele tem um parcelamento. E aí, quando vem a regra lá do 7A, do 7B, do parágrafo 7º-A, ou parágrafo 7º-B do artigo 6º, as pessoas reclamam daquele parágrafo, mas é uma reclamação que, a meu ver, não tem sentido. 7º-B. A meu ver, não tem sentido. Por quê? Temos aqui 3 opções. Se não tiver parcelamento, se não tiver transação, se a execução fiscal for continuar, e se a execução fiscal recai sobre um bem essencial, o juiz da recuperação judicial, né, ele pode substituir o bem da penhora, se aquele bem for essencial. Vai decidir sobre a especialidade. Se não tiver outro bem para que ele possa substituir, né, o devedor ainda tem a possibilidade de parcelar o crédito de acordo com a legislação específica ou então de submeter uma transação do crédito fiscal. Então, veja só, existem alternativas para que o crédito fiscal hoje tenha algum tipo de solução. Agora, se o devedor ainda assim acha que não, na verdade, ele é injustiçado, então isso vai prejudicar a recuperação judicial dele, nós estamos criando um sistema artificial de recuperação judicial. Que aí sim, os especialistas precisam se debruçar sobre o tema para que a gente possa ver daqui a alguns anos se esse sistema vai sobreviver. Porque, no meu entender, não vai sobreviver, porque vai ficar
uma guerra, um litígio constante no processo, né, de quem recebe o quinhão primeiro, né? Então, esse é o problema, esse é o desafio do legislador quando ele vai desenvolver uma regra como essa. E a lei acabou recepcionando o que o STJ já está começando a entender hoje, da necessidade da apresentação das certidões e dando uma alternativa para quem precisa, né, para essa necessidade. Tá, Pedro, então o último ponto assim, que eu acho que vai dar tempo da gente tocar, apesar dessa lei ter feito várias alterações, várias coisas que eu queria conversar com você, que eu queria saber das histórias, mas seria do DIP. O DIP estava previsto também para ser aquele financiamento que iria ser pedido ao juiz, ouvido a Assembleia Geral de Credores, se houvesse a manifestação de 20%, acho que era 10 ou 20% dos credores, poderia ser sujeito à Assembleia Geral. E aí isso acabou saindo também na última revisão e continuou sendo uma determinação judicial. Então, o que aconteceu assim nesse meio tempo? O que acabou levando à retirada dessa participação dos devedores? Isso, então, a questão do DIP também, assim, primeiro, o DIP sempre foi uma prioridade do deputado, né? O deputado entendia, né, como todos nós entendemos, que sem crédito não há recuperação judicial, né? Então, o capítulo do DIP, ele vem inspirado no capítulo da 10.220, com alguns ajustes, né? O capítulo do 10.220, do projeto de lei 10.220, ainda era muito mais burocrático do que ficou na versão anterior à aprovação. E aí, no momento em que o texto começa a ser trabalhado, e aí é bom que se diga o seguinte também, doutora Aline, quando a gente começa a trabalhar o texto para aprovação, existem diversas conversas com bancadas, né, de representação de diversos setores e também de interesses e do próprio entendimento do governo, né? E aí entendeu-se que o chamado DIP credor, né, existem dois DIPs, né? Assim, se a gente pudesse resumir, existe o DIP juiz e o DIP credor. O DIP juiz é aquele que depende simplesmente da autorização do juiz. Ou seja, eu submeto uma proposta de DIP, né, e o juiz avalia aquela proposta, ouvido o comitê, um pouco da dinâmica do artigo 66, né, de venda do ativo não circulante, né, do ativo permanente. Ele autoriza, considerada a evidente utilidade, ouvido o comitê de credores. Então, quer dizer, a autorização é do próprio juiz. Agora, o que foi criado antes, né, que foi inspirado no 10.220, seria um procedimento em que os credores pudessem, de alguma forma, se opor a esse DIP. E aí, considerando o momento de aprovação do PL, né, esse momento, assim, não pós-pandemia, que a gente ainda está na pandemia. A gente ainda não chegou nesse nível. A gente ainda não chegou nesse momento que todos nós almejamos. Mas é o momento em que nós começamos a sentir os efeitos da crise, né? Então, assim, as empresas vão sentir os efeitos da crise. Então, provavelmente, muitas dessas empresas que hoje já estão em recuperação judicial ou aquelas que poderão ingressar em recuperação judicial, elas precisarão de uma injeção de crédito imediata. E aí, criar uma sistemática burocrática, que é a possibilidade de convocação de Assembleia Geral de Credores, o custo da Assembleia Geral de Credores, para que fosse analisada a proposta de DIP. Isso poderia ocasionar a falência de muitas dessas empresas. Então, nós decidimos, num momento, ali no último momento, de fato, foi nas últimas semanas, optar pelo DIP juiz. E o DIP juiz dá segurança, né, a devida segurança aos credores, porque é o juiz que estará autorizando, né, a proposta, dá segurança ao investidor, porque muitas vezes o investidor ele não investe, ou então ele não apresenta a proposta do DIP com medo do tempo que pode demorar para a análise da proposta dele. Então, essa é uma questão, é uma decisão de mercado. Ele precisa que ele apresente a proposta e que essa proposta rapidamente seja acolhida. Agora, se ele tiver o risco ou a insegurança de que aquele DIP pode ser questionado,
a gente pode estar repelindo o investidor, né, e que já está entrando numa situação de risco, né, que é um risco muito grande, né, aportar capital em uma sociedade em recuperação judicial é o risco, né, apesar da super prioridade dada pelo DIP, é um risco. E aí, se a gente ainda criasse um cenário que tivesse ali algum tipo de burocracia ou algum tipo de insegurança jurídica, poderia fazer com que esses eventuais fundos, né, que são pouquíssimos ainda hoje no Brasil, que investem em empresas em recuperação judicial, não se sentissem incentivados a aportar capital. Então, foi por isso que, em razão aí das últimas conversas, do alinhamento para aprovação do projeto e também da situação de crise econômica, a decisão foi pelo DIP juiz, para que a gente possa incentivar o aporte de capital nas empresas em recuperação judicial. Sim, até porque o procedimento que era previsto antes previa até a devolução dos valores, caso não fosse aprovada em AGC, o que cria ali. Você não sabe quanto tempo você demoraria para fazer uma AGC e devolver todo esse capital, você acabaria tirando o último aporte que a empresa poderia ter, né? Exatamente. Tinha um procedimento de adiantamento, né? Ele poderia adiantar 10% e depois, após a aprovação da Assembleia, ele aportaria o resto. Então, quer dizer, é uma sistemática que não é uma sistemática ruim, mas é uma sistemática burocrática. Para um mercado como o brasileiro, que ainda é um mercado muito incipiente na questão do crédito às recuperações judiciais, criar mais uma burocracia seria ir ao contrário do objetivo que se pretendia, que era estimular o crédito às empresas em recuperação judicial. Sim, até porque o que a gente vê analisando todo o complexo da lei, se você for ver todos os avanços que ela teve, você fazer uma lei como essa não são só projetar avanços, são evitar retrocessos. Sim. Porque, com certeza, várias coisas são discutidas que você pode, no final, no conjunto, acabar significando um retrocesso para aquela matéria. Com certeza, essa dúvida surgiu ali em algum momento. Exatamente. Essa é uma questão que eu venho também batendo bastante na tecla, né? Do evitar retrocessos, da necessidade das pessoas interessadas na matéria acompanharem a tramitação, não apenas para sugerir avanços, mas também para que possa monitorar e evitar retrocessos, né? Eu costumo dizer que assim, a gente não tem, né, enquanto cidadãos, né, que não estamos ali acostumados com o processo legislativo, a gente tem aquela noção de que a lei, né, vigente, ela não vai mudar, ela pode melhorar, mas ela não vai piorar. E isso, gente, é uma grande mentira, né? Porque a partir do momento em que você está num processo de reforma, a lei pode melhorar muito ou piorar. Inclusive piorar em temas que não se discute mais. Ou seja, temas que hoje estão consolidados podem regredir. Ou seja, por exemplo, um exemplo que eu sempre dou, a questão do crédito trabalhista. Você discutir uma reforma da lei de recuperação judicial no meio de uma pandemia, a lei de recuperação judicial submete os créditos trabalhistas. Quando você pega toda a bancada de deputados que representam a esquerda do país, que são aqueles deputados que têm uma maior preocupação com os direitos trabalhistas, é legítimo que eles vão propor ali alterações na própria lei vigente para que os créditos trabalhistas estejam fora da recuperação judicial. E aí, qual é o grande trabalho em Brasília que a gente vem desempenhando ao longo desse ano? É explicar assessoria por assessoria, deputado por deputado, senador por senador, a lógica do sistema. Que, na verdade, a lei não pretende prejudicar o trabalhador. Pelo contrário, o crédito trabalhista está submetido porque o objetivo da lei é preservar a unidade produtora e que mantém, produtora de empregos e a unidade que mantém os empregos. Então, se a gente quer ter empregos no futuro, a pretensão da lei não é prejudicar os direitos de hoje, e sim garantir os direitos de amanhã. Ou seja, para que você tenha direitos daqui a alguns anos, você tem que sacrificar parte deles nesse processo de recuperação judicial. E aí é interessante que se diga, os deputados entendem. Se você tiver paciência de explicar a sistemática do processo,
os deputados entendem. Agora, é custoso, é trabalhoso, tem que ir para lá todos os dias, entendeu? São Você tem que estar... muitas opiniões, muitos Muitas pontos de vista, opiniões. muita coisa para se alinhar, com certeza. São 513 deputados do Brasil inteiro. Então, assim, e ainda tem, é interessante também, que ainda tem aqueles, assim, digamos assim, especialistas no tema que olham para o deputado da sua região e falam, olha, deputado, tem uma questão lá no texto que pode matar a recuperação judicial. Então, isso aqui tem que... E muitas das vezes é uma sistemática do processo que nem está sendo alterada, mas porque ele acha que tem que ser alterada para, não sei, às vezes para beneficiar um caso particular, e aí o deputado, ele representa aquela parte da população, ele vai para cima e fala, não, essa parte aqui do texto pode matar a recuperação judicial. Aí a gente fala, mas deputado, essa parte do texto nem está sendo alterada. Então, quer dizer, essa parte do texto que continua aqui, já está vigente há 15 anos. Aí ele, tá, por quê? Mas a gente ainda lida com esses oportunismos que existem, que é normal. Não é do Brasil isso. Isso é normal. Em todo processo legislativo acontece isso mesmo. Todo processo democrático, com certeza. Então, com tá certo, certeza. doutor. Estamos encerrando a nossa live, encerrando o nosso tempo. Eu teria várias coisas para conversar rápido. com você ainda. Passou bem rápido. Eu teria várias coisas para te perguntar ainda, saber dos bastidores, de o que aconteceu, como chegamos nesse ponto, mas com certeza foi bem esclarecedor. E esteja sempre convidado para voltar para conversar com a gente do Fonagem, tá certo? O doutor Pedro já é nosso parceiro, já está sempre junto com o Fonagem e aguardamos o senhor na próxima oportunidade. Não, eu que agradeço demais. Eu agradeço demais, doutora Aline. Agradeço também ao meu amigo, doutor Daniel Carnio, né, que está aí nos assistindo. É uma honra imensa estar aqui no Fonagem. Eu acho que o Fonagem é um dos principais institutos, né, que foram criados aí nos últimos anos. Tem tudo para se tornar o principal instituto. É muito bom ter a oportunidade, e aí digo como advogado, né, como jurisdicionado também, ter a oportunidade de ouvir os juízes, né, de ter esse fórum dos juízes com competência empresarial, é uma matéria muito específica, e quanto mais fóruns desse tiver no Brasil para que possa dar a oportunidade, né, dos próprios magistrados e também dos jurisdicionados, né, de desenvolver o conhecimento dessa área empresarial, isso é sempre muito importante e é um grande trabalho que vem sendo capitaneado aí por vocês, pelo doutor Daniel. Então, eu só tenho a parabenizar todo o trabalho feito e agradecer a honra do convite. Muito obrigado. No tema, poder estar sempre conversando com pessoas de todas as áreas e vendo o que está acontecendo pelo Brasil, tá certo? Eu agradeço, doutor Pedro, muito obrigada. E até o nosso próximo, tá certo? Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.